Hoje eu quero apresentar para vocês 3 livros importantíssimos para quem quer passar em concurso bancário, que vai te ajudar não somente nas suas técnicas de estudos, mas vai te ajudar também a definir melhores metas, melhores objetivos para atingir os resultados pretendidos. Então fica nesse vídeo aqui que vai ser muito bacana. Eu vou contar um pouquinho a respeito de cada um e como que cada um me ajudou em cada etapa aí da minha vida de concurseiro, da minha vida de estudante, beleza? Então bora lá pro vídeo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o professor William Capriata. Se você não me conhece, eu sou professor de certificações financeiras e concursos bancários. Olha só pessoal, vamos começar então por este primeiro livro aqui, que ele recebe o nome de Aprendendo a Aprender. Esse livro, ele conta a história de uma mulher, né, uma profissional que ela basicamente detestava matemática, ela não gostava de jeito nenhum. Ela gostava mais da parte de história, mais da parte de humanas, e ela sempre ia mal. Isso aí desde o ensino médio, faculdade, ela sempre ia muito mal em matemática. Só que daí, né, por N motivos, principalmente motivos profissionais, porque ela acabou entrando no exército, acabou migrando de área, e ela foi demandada para uma área que iria utilizar conhecimentos de matemática, ela começou a tentar aprender como que ela podia aprender a aprender. Então ela estava tentando descobrir como que de fato ela ia destrinchar o conhecimento ali para aprender matemática. E ela colocou uma frase muito bacana nesse livro, que eu gostei bastante, inclusive, que ela falava o seguinte: jamais pule na água se você não souber nadar. O que isso significa e qual que é a grande lição disso tudo pra gente? Quando você vai fazer um exercício de matemática, às vezes você pega lá uma tabela Price, uma tabela saque, pessoas que estão aí em faculdade, né, tá estudando cálculo, então pega derivada, pega integral, são assuntos mais complexos. A pessoa às vezes ela não consegue sair do lugar, não por falta de habilidade na matemática ou falta de aptidão. Às vezes ela só não consegue desenrolar aquele problema porque ela não tem o conhecimento básico necessário. E o que seria esse tal do conhecimento básico necessário? É você literalmente voltar atrás, lá para o ensino médio e começar a aprender coisas que você talvez já tenha esquecido. Por exemplo, como que eu faço multiplicação de fração? Como que eu faço multiplicação de expoentes? Como que eu trabalho logaritmo? Então são esses pontos que quando a pessoa ela começa a resgatar, ela começa a criar um resuminho bonitinho ali com as principais propriedades matemáticas, ela consegue avançar e ela consegue resolver exercícios. Comigo foi assim, tá? Eu tenho uma história muito parecida com isso em relação à matemática. Nunca gostei. Eu lembro que no ensino médio não era algo assim, não era minha matéria preferida nem nada. Quando eu entrei na graduação, comecei a fazer faculdade de economia. Primeiro semestre, ok, consegui levar. Segundo, terceiro. Quando foi chegando no quarto, que já era métodos quantitativos mais avançados, né? Aí eu lembro que eu fiquei com uma nota bem ruim. Eu lembro que até eu fui para recuperação, entre aspas, né? Fui fazer a prova final lá da faculdade. E eu passei, só que eu passei assim, próximo, né? Era bem pouquinho, senão eu ia ter que repetir aquela matéria. E aquilo ali me acendeu um alerta. Falei, o que é isso, né? Não posso deixar dessa forma, o que eu faço? Só que depois eu praticamente não usei mais, então eu não precisei mais estudar, não precisei mais me preocupar. Eu tinha passado, tinha deixado para trás. Isso na minha cabeça, né? Até que eu entrei no mestrado, passei no mestrado em economia e já no primeiro semestre veio aquela pancada de cálculo. Eu falei, agora não tem o que fazer. Aqui ou eu estudo ou eu não vou avançar, vou ficar estagnado e vou rodar. E aí eu comecei a fazer exatamente isso. Eu fiz um resumo. Eu até inclusive perdi esse resumo. Meu Deus do céu, como eu queria achar esse resumo. Com todas as propriedades matemáticas que vocês imaginarem. Eu tenho um livro aqui atrás, não vai dar para enxergar ele, mas ele tá por aqui, que chama Matemática para Economistas. Eu peguei, li tudo, detalhe por detalhe. Comecei a entender cada coisinha que eu tinha que fazer antes de chegar num cálculo complexo. E eu comecei a dominar. E aí na hora que começou a aparecer para mim derivada, integral, não sei o que, tava tranquilo. Então, derivada parcial, derivada de segundo grau, terceiro grau, pessoal, tava tranquilo. Eu lembro que eu consegui tirar 10 na prova do mestrado. Por quê? É o que diz esse livro aqui. Eu consegui primeiro destrinchar o conhecimento, entender o básico, para depois ir pro avançado. Foi o que ela fez. Hoje, ela é doutora em engenharia, dá aula em universidade. Então, a história dela é muito bacana, tá? Ela traz esses insights muito bons mesmo. Bora lá pro nosso segundo livro, que eu já apresentei ele, inclusive, tá? Deixa eu colocar ele mais aqui na tela. Já apresentei ali no meu Instagram algumas vezes. Inteligência em Concursos, do professor
Peer. Por que esse livro aqui ele é tão importante? Porque ele resgata algumas coisas que a gente chama de mais tradicionais, ortodoxas em relação a estudo. Coisas mais antigas, diria assim. Porque antigamente, como que as pessoas estudavam? Não tinha tecnologia, então elas tinham que literalmente ler o livro, tinha que escrever. Então era essa a metodologia de estudos da pessoa. Hoje em dia você tem videoaulas, você tem recursos tecnológicos para pegar no celular. Quem estuda em tablet, por exemplo, sublinha ali no tablet, etc. Então tudo isso aí, né, a gente pensa que está nos ajudando a avançar, às vezes ir mais rápido. E aí é justamente o que ele fala. Não pense que a quantidade pode superar a qualidade. Então o fato de você avançar muito rápido numa matéria não significa que você está indo bem naquela matéria. E ele explica aqui pra gente que qual que é a metodologia correta de você estudar. Você precisa ter aquele estudo que ele é chamado de estudo ativo. Como assim estudo ativo, William? É aquele estudo que envolve uma ação. Ou seja, estou aqui vendo a videoaula, ok, fiz minhas anotações, faço um resumo daquele tópico que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, vou fazer minha revisão. Minha revisão pode ser passando a limpo aquele resumo, pode ser realizando questões, mas eu estou colocando em prática aquilo que eu aprendi. E ele sempre fala também o seguinte: aula dada é aula estudada. Então, vi uma aula, eu tenho que estudar aquela aula antes de avançar para a próxima. E às vezes eu falo isso para alguns alunos meus, que o pessoal pensa: ah, mas eu tô demorando muito. Às vezes a pessoa ela entende errado, ela sai copiando o material inteiro, sai copiando o livro inteiro, e não é isso que você deve fazer. Você vai copiar o que é principal, as palavras-chave, as coisas que você vê que aparecem em questões ali, e você vai fazer um resumo. Só que resumo é resumo mesmo, tá? Não é para você literalmente pegar e escrever tudo que está escrito no material. Aí realmente você estará perdendo tempo. Mas ele traz essa metodologia. Eu uso até hoje. Aqui atrás, ó, aqui, ó, nesse lado aqui. Isso tudo aqui, pessoal, são resumos, tá? Esses mais grossos aqui, eles são livros que eu imprimi. Mas esses primeiros aqui, ó, são tudo resumos que eu utilizei durante minha época de mestrado, que eu utilizei durante minha época de concurseiro. Fiz resumo de português, resumo de matemática, fiz resumo de economia, né, economia brasileira, macroeconomia, microeconomia, sempre escrevendo. E isso sempre me trouxe bons resultados, sempre me trouxe bons proveitos. Então essa metodologia dele eu acho muito foda, eu acho bacana. Ele fala que a pessoa que fica anotando em bloco de notas celular, a pessoa que fica digitando no teclado, a pessoa que fica sublinhando, esquece, isso não é estudo. Aí ele mostra isso de forma científica. Então eu acho importante, né? E o terceiro livro, ele não tem muito a ver com questão de concurso. Na verdade, não tem nada a ver com concurso, de estudar, etc e tal. Mas eu recomendo ele, ó, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Por quê? Porque este livro aqui, ó, deixa eu só colocar o nome do autor aqui, ó, Dr. Joe Dispenza. Esse livro, ele vai te ajudar não só nos seus hábitos pessoais, mas nos seus hábitos profissionais, e também vai te ajudar como estudante, porque ele mostra como você pode, ó, mudar o seu hábito atual, qualquer que seja ele. Então, se você tem um hábito ruim, digamos que você acorda, primeira coisa que você faz é pegar no seu celular. Fica rolando feed, fica vendo ali Reels, fica vendo Stories, ao invés de você fazer algo produtivo. Você poderia, por exemplo, acordar, vai ser gente, né? Vai ser vida real, vai ler um livro, vai tomar seu café. Depois disso, você vai lá, vai pro seu trabalho, estuda um pouquinho, né? Quando você tiver o seu tempo disponível. Então, ele começa a mostrar como que a gente consegue quebrar os nossos hábitos ruins por meio de várias técnicas. Então, não só técnicas de atração, técnicas de visualização, técnicas de audição, de você ouvir muitas vezes frases que você mesmo está repetindo e que aquilo vai deixando guardado no seu subconsciente. Ele fala, inclusive, do poder do subconsciente na nossa tomada de decisão. Às vezes a pessoa ela fica estagnada, fica travada e ela nem sabe que no subconsciente dela ela tem vários pensamentos de que ela não consegue, que ela não é capaz, etc. Tá? Não é livro de autoajuda, tá? Não é livro de psicologia. Ele é um livro também baseado na ciência. Para quem conhece lei da atração, aqui tem muita coisa a respeito disso, apesar de que no livro não fala nada de lei da atração, mas tem muita coisa. E eu achei muito top, porque isso daí foi uma virada de chave na minha vida. Era quando eu tava começando aqui minha empresa e eu precisava desenvolver novos hábitos para eu ser uma pessoa mais produtiva, para eu ser uma pessoa capaz de entregar o que eu consigo entregar hoje em dia. Então, eu comecei a definir pequenas metas, comecei a atingir as pequenas metas até fazer com que essas metas se tornassem grandes objetivos. Então, comecei a visualizar que o melhor caminho não é aquele caminho que eu salto daqui já lá pra cima. É aquele caminho que eu vou aos poucos, mas eu nunca paro. Eu vou de forma constante e disciplinada. E um dia eu chego lá. E esse livro, ele te mostra como fazer isso. Então essas recomendações,
pessoal, se vocês puderem, compra. Eu vou deixar o link aqui na descrição da Amazon para quem quiser já comprar, quem quiser encontrar lá o livro, é fácil. E aí eu até faço um desafio aqui para vocês, tá? Quem for realmente ler esses 3 livros aí, às vezes a pessoa já até leu, se quiser deixar o seu insight aqui embaixo, deixar o seu comentário, pode deixar aí também, mas se você for comprar eles, eu já peço para você começar a fazer uma reflexão do seguinte: como que estão os seus hábitos diários? O que que você vem fazendo para você alcançar seus objetivos? Você pode começar a trocar os momentos que você fica parado ali no celular, vendo coisa inútil, por uma leitura. Então começa a se desafiar nesse sentido. Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Aqui, por exemplo, primeira coisa que eu faço, né? Hábitos meus. Vou lá, raspo a língua, tomo um copo de água, arrumo a cama, depois sento para dar fazer uma leitura. Então eu começo sempre o meu dia assim. Aí eu leio um pouquinho. Aquilo ali já estimula seu cérebro, já estimula você ter mais criatividade. Você já sente que você está na frente de muitas pessoas, que às vezes muitas pessoas acordam, faz tudo errado, só fica no celular e não agrega nada na vida dela. Então você começa a criar os seus hábitos de acordo com a sua realidade. Então, pessoal, fica aí as recomendações. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, galera!